Osvaldo sentiu uma pontada no coração ao ouvir aquilo. Ele queria duvidar daquilo. Mas como era André que estava falando, ele sabia que era verdade. André continuou falando, que ele também iria abrir uma ação, e que não iria deixar que os irmãos fizessem aquilo. Mas, enquanto André falava, Osvaldo não se segurou e começou a chorar. André abraçou o pai. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Osvaldo era um senhor de idade que sempre tinha vivido a sua vida com base nos ensinamentos de seus pais, já falecidos. Eles tinham ensinado a Osvaldo que uma vida plena era uma vida honesta. Seus pais trabalharam, durante anos, no roçado, plantando e colhendo de tudo. Eles sofreram bastante, castigados pelo sol. E Osvaldo se lembrava que quando era criança, mais de uma vez, ele viu os pais doentes, por causa de queimaduras causadas pelo sol. Várias vezes ele cuidava dos pais, que ficavam febris por causa do calor escaldante ao qual eram submetidos, em seus trabalhos diários. Porém, mesmo assim, eles ensinaram ao filho que essa vida, apesar de cansativa, era a vida correta. A honestidade era melhor do que a avareza. Era sim possível viver tirando vantagem dos outros, eles diziam, mas essa seria uma vida turbulenta. Uma vez que você fizesse mal a outra pessoa, em benefício próprio, você teria a sensação de que tinha vencido. Mas, no final de tudo, o mal que você tinha feito ao outro, voltaria para você. Era isso que eles sempre diziam. E foi com esses ensinamentos que Osvaldo viveu a sua vida. Na época em que se casou era comum algumas pessoas se casarem apenas por terras ou propriedades. Mas, seus pais não tinham forçado ele a nada. Então, ele tinha tido a chance de se casar por amor. E foi isso que ele fez. Se casou com uma mulher que amava de verdade. Ele e sua esposa iam para a igreja, iam para a praça, e adoravam quando chegava a época das festas juninas. Eles ficavam horas brincando na pescaria, e depois comiam maçã do amor e pipoca. Outra coisa que eles adoravam fazer era ir a bailes. Eles sempre eram os primeiros a chegar, e os últimos a saírem. Dançavam até o dia raiar. Após um tempo juntos, eles decidiram que era hora de terem a sua própria casa. Osvaldo então trabalhou bastante no roçado e começou a juntar dinheiro. Para ajudar, sua esposa também começou a trabalhar, vendendo bolos caseiros. Durante anos os dois trabalharam, até conseguirem juntar o dinheiro para comprar a tão sonhada casa própria. Eles ficaram semanas visitando casas que estavam à venda. Viram diversas casas e conseguiram escapar de algumas residências que estavam cheias de problemas, como infiltrações nas paredes, até que encontraram a casa perfeita. Não era uma casa enorme, mas era sim muito espaçosa. Do lado de fora, tinha um jardim lindo. E uma cerca pequena cobria toda a extensão do local. Eles adoraram o fato de que era possível dar a volta na casa pelo lado de fora, acompanhando a cerca. Dentro havia a cozinha, sala e 2 banheiros. Tinha também o quarto do casal, e mais 3 quartos, os quais foram ocupados pelos 3 filhos que o casal teve, no decorrer dos anos. O primeiro filho foi Alexandre, a segunda foi Andréia e o terceiro foi André. O casal ficava mais feliz a cada filho, e eles adoravam ver a família crescendo. A casa estava sempre cheia de brinquedos, os quais estavam sempre espalhados pelo chão. As crianças corriam de um lado para o outro, brincando e fazendo bagunça. Osvaldo viveu os melhores anos de sua vida, nesse período. Porém, sua esposa ficou muito doente, e acabou falecendo. Quando perdeu a esposa, Osvaldo achou que não era possível continuar vivendo. Mas, foi em seus filhos que ele encontrou forças. Ver as crianças brincando, era como ver um pedacinho de sua esposa ali. Era como se ela estivesse dizendo para ele continuar. E foi o que ele fez. Durante anos, Osvaldo apenas viveu pelos filhos. Ele continuou trabalhando no roçado até ficar bem de idade. Conforme seus filhos iam crescendo, ele garantia que eles continuassem na escola, estudando, e se esforçando para terem uma vida boa como a dele. Mas que não precisassem sofrer no roçado, como ele sofria. Conforme a idade foi chegando, Osvaldo foi percebendo que não conseguiria continuar naquele trabalho braçal por mais tempo. As suas costas doíam demais, e seus dedos das mãos estavam tão calejados que nem pareciam mais cicatrizar.
Certo dia, ele ficou tão cansado que se sentou no chão e não conseguiu mais se levantar. Osvaldo não gostava de usar celular, achava difícil entender as funções, pois não sabia ler. Sendo assim, ele não conseguiu pedir ajuda, e precisou esperar que um de seus filhos fosse atrás dele para ajudá-lo. O filho que surgiu para ajudá-lo foi o seu caçula, André. Ele ficou muito preocupado ao ver o pai sentado no chão, e rapidamente chamou uma ambulância, para não o machucar sem querer. No hospital, o médico avisou que Osvaldo precisaria ficar de repouso por 2 semanas, e tomar uma medicação para desinflamar a coluna. Também avisou que ele precisava tomar cuidado, e diminuir as atividades físicas. Quando o médico soube que Osvaldo ainda trabalhava no roçado, o alertou que aquilo era muito perigoso para sua idade. André e Osvaldo voltaram para casa. Em casa, André explicou aos seus irmãos mais velhos, Alexandre e Andréia, que deveriam cuidar do pai durante aquela semana, pois ele precisava ficar de repouso. Alexandre e Andréia não gostaram nada daquilo. Eles rapidamente disseram a André que eles precisavam sair para uma festa, e que já estava tudo marcado, e até já tinham comprado as roupas. André, boquiaberto, disse aos irmãos que a prioridade era o pai, e não uma festa. Alexandre e Andréia, irritados, disseram que não, e que o pai estava bem, e que não devia ser nada demais. Os médicos sempre exageram nessas coisas, disse Alexandre. André ficou tão irritado que quis gritar com o irmão, mas não fez isso. Ele não queria que seu pai, doente, ouvisse aquela ingratidão vinda de seus próprios filhos. André então, calmamente explicou que não era exagero. O pai realmente estava doente, e precisava de cuidados. Ele explicou de forma didática que o pai já era de idade, então precisava de cuidados para conseguir melhorar. Não adiantou nada. Por mais que André explicasse para Alexandre e Andréia que eles tinham que ficar ali, e cuidar do pai, eles diziam que aquilo não era nada demais. Por fim, Andréia disse, por que você não fica, André? Já que a situação é tão séria assim? André sentiu o rosto queimar de raiva e respondeu, eu não fico porque, de nós 3, eu sou o único que tem um trabalho. Eu não fico vivendo de trabalhos esporádicos explorando o meu pai, como vocês fazem. Alexandre levantou a mão para dar um tapa no irmão, mas se conteve. Ele então apontou o dedo indicador para o rosto de André e disse, toma cuidado com o que você fala, André, qualquer dia eu vou perder a paciência com você. André se encolheu de receio de que Alexandre batesse nele. André sempre tinha sofrido nas garras do irmão mais velho, que só sabia resolver as coisas com violência. Sabendo que machucado ele não poderia ajudar o pai, André apenas se calou. Alexandre e Andréia saíram, rindo, em direção a um ponto de táxi, para irem para a festa. Como precisava trabalhar, André contratou uma enfermeira para ficar com o pai, durante o período em que ele estivesse fora. Ele conseguiu negociar um valor que podia pagar, mas, mesmo assim, ficaria faltando dinheiro para pagar a mensalidade do seu curso daquele mês. André trabalhava numa loja de conveniência de um posto de gasolina, mas estudava administração. Ele sonhava em trabalhar em algum lugar que pagasse bem. Dessa forma, poderia viver tranquilo sabendo que o pai não precisaria mais trabalhar. Ele sabia que já tinha passado da hora do pai se aposentar. Ele já era de idade, já havia trabalhado durante muitos anos. Era a hora de ele colher os frutos de tanto trabalho, descansando. Ele sempre dizia isso ao pai, mas Osvaldo respondia que queria continuar trabalhando. André sabia que a verdade não era essa. O pai não queria continuar trabalhando, mas sentia que precisava. Tudo para sustentar Alexandre e Andréia. 2 adultos que poderiam, e que deveriam, trabalhar e viver pelo seu próprio trabalho. Mas, André, tristemente, via os irmãos explorarem o pai todos os dias, pegando o dinheiro dele, e gastando com roupas caras e desnecessárias, e festas. Várias vezes André tinha confrontado os dois, mas Alexandre só sabia responder às palavras de André com violência. Uma vez, André foi parar no hospital devido às agressões do irmão. Alexandre tinha um porte grande, e vivia malhando. Ele era muito forte. Já André, era baixo e fisicamente fraco, e não tinha o hábito de malhar. E também não tinha o tempo livre para ficar em academias, igual o seu irmão. Tudo que Alexandre tinha de músculos, André tinha de empenho. Trabalhando muito, e às vezes pegando 2 turnos no trabalho. Ele estava sempre cansado e, apesar de todo o esforço, o dinheiro não rendia. Viver naquela casa,
com 2 irmãos parasitas, era muito difícil. E, várias vezes André tinha cogitado ir embora sem olhar para trás. Um dia, ele até mesmo arrumou as suas malas, e estava pronto para ir. Mas desistiu de tudo por causa de Osvaldo. Ele não poderia deixar o pai ali. Ele sabia que, quando fosse embora, seus irmãos dariam um jeito de mandar o pai embora, e venderiam a casa. Dessa forma, André continuou ali. Após 2 semanas, Osvaldo disse que já estava melhor. André não acreditou no pai, ele ainda parecia cansado, mas não pôde impedir Osvaldo de voltar ao roçado. Como não pagou o curso, André foi impedido de frequentar as aulas, até que conseguisse quitar o seu débito com a instituição. Ele ficou muito triste ao perceber que perderia muitas aulas. E que seria difícil acompanhar a matéria quando conseguisse quitar a dívida. Apesar disso, ele não demonstrou essa tristeza ao pai. Ele dizia que estava tudo bem. Mas, Osvaldo percebia o quanto deixar de frequentar o curso estava entristecendo André. E ele ficava triste também, por não poder ajudar o filho com as matérias da escola. Como um homem analfabeto, Osvaldo várias vezes se sentia inferior às pessoas. Além disso, sua grande tristeza era nunca ter conseguido passar os valores morais que tinha, para os seus filhos. Ele tinha criado eles de forma correta, sempre se esforçou para dar tudo o que eles precisavam. Mas, no fim, 2 de seus filhos o culpavam por nunca terem tido uma vida cheia de luxos. Osvaldo se lembrava de várias discussões que havia tido com Alexandre e Andreia. Nessas discussões, muitas vezes, os 2 filhos o acusavam de nunca ter conseguido dinheiro suficiente para comprar uma casa grande e cara. Eles diziam que os amigos viviam em casas enormes, que tinham tudo de bom para comer e para vestir, e que os pais eram bem-sucedidos na vida. Diziam que os pais dos amigos eram advogados médicos e várias outras profissões que rendiam muito dinheiro à família. E diziam que Osvaldo deveria ter focado nisso, em ter uma profissão que rendesse dinheiro e que desse orgulho para seus filhos. E não um trabalho embaixo de sol. Seus 2 filhos diziam que aquele trabalho era tão degradante que, quando algum amigo perguntava sobre ele, eles diziam que o pai era rico e bem-sucedido. Osvaldo humildemente repetia para os filhos que ele não tinha a educação acadêmica dessas pessoas. Mas não porque ele não quis estudar, e sim porque em sua época as coisas eram muito diferentes. Ele tinha nascido em uma família humilde no interior, e a educação não era algo importante para seus pais. Naquela época funcionava assim. O importante, naquela época, era ir para o roçado e plantar. Era do roçado que vinham os alimentos que serviriam para alimentar a família e que garantiam que a família teria algum dinheiro para sobreviver. Ele contava aos filhos que ele e sua esposa tinham se esforçado ao máximo para conseguir comprar aquela casa humilde. Tinham trabalhado muito. E que era muito doloroso ouvi-los dizer que ele não foi capaz de dar a eles uma vida melhor. Ele explicava que ele tinha escolhido o caminho da honestidade. E que apesar de pobre, nunca tinha sido desonesto com ninguém, nunca tinha explorado ninguém em benefício próprio, e que isso garantia a ele noites de sono tranquilas, e uma mente calma, ao saber que tudo o que ele tinha vindo com seu próprio trabalho. Certo dia, Osvaldo estava contando sobre uma grande seca que tinha atingido a região em que morava, em sua infância. Essa seca tinha durado semanas, e atingido todas as casas da região. Foi um período difícil, em que Osvaldo e seus pais passaram fome. A seca tinha atingido toda a região em que moravam, e eles precisaram cozinhar algumas folhas e beber o chá para conseguir se manter de pé. Foi um período difícil. Mas que a família tinha conseguido enfrentar ficando unida. Alexandre e Andreia ouviam essa história do pai com um olhar de desdém. Algumas vezes, Andreia até fingiu bocejar, e disse que já estava cansada de ficar ouvindo essas mesmas histórias do pai. Ela disse que o pai estava se fazendo de vítima, que a infância dele não devia ter sido assim tão sofrida. E dizia que ele só falava aquilo para comovê-los. Alexandre concordou com a irmã, e riu das histórias do pai. Sempre que Osvaldo tentava falar para ele qual era a lição de vida, provinda daquela história, Alexandre repetia: "Lá vem você com mais uma história triste, pai. Eu já estou cansado de ouvir essas mesmas histórias. Eu já entendi, tá bom? Eu já entendi que você sofreu muito e blá blá blá. Agora, vai me emprestar o dinheiro ou não?" Nessa ocasião, André falou para os irmãos respeitarem o pai, e Alexandre o mandou ficar quieto. André, cansado dos irmãos mais velhos serem tão detestáveis, gritou de volta:
Ele e Alexandre começaram uma acalorada discussão. Quando estavam a ponto de brigarem fisicamente, Osvaldo interveio. Abriu a carteira e deu o dinheiro que Alexandre e Andréia pediam. Osvaldo ficava muito triste ao ver que 2 de seus filhos achavam que a honestidade nunca tinha levado ninguém a lugar nenhum. E que, se fosse para conseguir uma vida de mordomia, valia sim a pena enganar outras pessoas. Osvaldo pensava e repensava onde tinha errado. Ele tentava se lembrar-se, em algum momento, ele tinha dado exemplos negativos. Ou se tinha permitido que alguma pessoa mal intencionada se aproximasse dos filhos. Mas, por mais que pensasse, ele não conseguia entender por que os 2 filhos eram daquele jeito. Ele sempre tinha criado os seus filhos com ensinamentos bons explicando o que era certo e errado. Mas 2 deles tinham ido pelo caminho inverso. Também não era falta de atenção, ou amor. Ele se lembrava de ter levado os filhos a parques zoológicos e festas, junto à esposa. Se lembrava de ter passado tempo com eles, de ter lido histórias e ter ficado com eles quando tinham medo do escuro. Ele se lembrava de tudo isso, e várias fotos em família comprovaram essas lembranças. Fotos de Osvaldo, junto à esposa e os filhos decoravam toda a casa. Osvaldo simplesmente não conseguia entender o motivo de Alexandre e Andréia serem daquele jeito. Felizmente, para Osvaldo, o seu filho caçula tinha o mesmo caráter que ele. André sempre tinha sido muito próximo de Osvaldo. Sempre sendo respeitoso e paciente com seu pai. Sempre ouvindo as histórias de Osvaldo sem fingir bocejar, e sem interrompê-lo. E ele ficava chateado e, algumas vezes, irritado quando seus irmãos maltratavam seu pai. André, ao ver os irmãos agredindo verbalmente o pai daquele jeito, sempre se interpunha entre as discussões defendendo o pai, e tentando abrir os olhos dos irmãos. Dizendo que uma vida de ganância desenfreada não levava ninguém a lugar nenhum. E que mesmo se eles conseguissem conquistar grandes casas, comprar carros e ter uma vida de mordomias chantageando e trapaceando, todo esse luxo iria acabar quando suas mentiras fossem descobertas. Mas, os irmãos não davam atenção a esses conselhos. Todos os dias, enquanto Osvaldo e André saíam pelas ruas para se exercitarem, seus irmãos ficavam em casa. Algumas vezes eles até davam uma desculpa de que estavam procurando algum trabalho, mas que estavam esperando que a entrevistadora ligasse de volta. Porém, outras vezes eles nem se davam ao trabalho de inventar alguma desculpa. Apenas ficavam em casa, ou dormindo, ou reclamando que estava faltando algo nos armários. André muitas vezes perdia a paciência e gritava que, se estava faltando algo nos armários, eles deveriam ajudar a enchê-los. Ele gritava que eles deveriam ir para as ruas procurar algo para fazer. Conseguir um trabalho que rendesse algum dinheiro e não ficar só em casa reclamando. Nas caminhadas que André fazia com Osvaldo, nos dias de suas folgas, os 2 conversavam durante bastante tempo. André costumava falar sobre coisas agradáveis com seu pai. Como a sua infância, e as lembranças que ele tinha de sua mãe. Ele gostava de ver o seu pai feliz. Porém, certo dia, em uma dessas caminhadas, André se sentiu obrigado a falar uma coisa desagradável. Eles caminharam até um banco, e André disse ao pai para eles se sentarem. André pediu licença ao pai, foi até uma barraca e comprou 2 sorvetes. Ele voltou para o banco, e ele e o pai tomaram os sorvetes juntos. André então falou: lembra de como costumávamos vir aqui, todos juntos, pai? Eu, você, a mamãe, Alexandre e Andréia. Lembra? Osvaldo, sorrindo, respondeu que se lembrava. Os 2 terminaram o sorvete e André jogou os potes no lixo. André então voltou a se sentar, ao lado do pai, e continuou a falar: eu também me lembro. Eram bons momentos. Muito bons mesmo. Pai, eu te trouxe aqui porque precisamos ter uma conversa séria. Não será agradável. Mas eu preciso falar disso com você. André suspirou e começou a falar novamente: pai, eu estava arrumando a casa esses dias, e percebi que tinham algumas coisas de Alexandre jogadas pelo chão. Eram alguns papéis. Então eu fui até o quarto dele organizá-las, e coloquei junto a outra pilha de papéis. Mas, eu acabei lendo os papéis, por impulso. E eu li uma coisa. Pai, ele vai entrar com uma ação judicial de intervenção contra você. Eu não sei se ele vai entrar, ou se ele já entrou com essa ação. Eu não sei se a Andréia também está nessa ação, mas provavelmente sim. Eles querem a casa, pai. E querem colocar você em uma casa de repouso barata.
Eu sinto muito, pai, eu sei que é doloroso. Mas, eu precisava te avisar. Osvaldo sentiu uma pontada no coração ao ouvir aquilo. Ele queria duvidar daquilo. Mas como era André que estava falando, ele sabia que era verdade. André continuou falando, que ele também iria abrir uma ação, e que não iria deixar que os irmãos fizessem aquilo. Mas, enquanto André falava, Osvaldo não se segurou e começou a chorar. André abraçou o pai. Nas semanas que se seguiram, a vida se tornou muito complicada. André não confrontava os irmãos, pois sabia que eles poderiam usar o seu descontrole contra ele no tribunal. Osvaldo ficava a maior parte do tempo no quarto, ele se sentia muito chateado. Então um dia, quando não tinha nem amanhecido, ele saiu para caminhar. Ele aproveitou que todos da casa ainda estavam dormindo e saiu. Do lado de fora, tudo estava calmo e silencioso, e Osvaldo se sentiu muito bem. Ele se lembrou que adorava fazer caminhadas como aquela, com sua mulher. Ele sentia muita falta dela. Enquanto andava, ele pensava que gostaria muito de ter a mulher dele ali ao seu lado. Ele pensava que ela saberia o que fazer. Ela era muito boa em conversas e em conselhos. Osvaldo se lembrava que sempre que os filhos brigavam por algum brinquedo, era ela quem intermediava as discussões e fazia tudo ficar bem de novo. Osvaldo pensou tanto que acabou falando em voz baixa: Por favor, meu amor. Eu sei que não é uma discussão por brinquedos. Mas, por favor, me diga o que fazer. Eu preciso tanto de um sinal seu. Assim que terminou de falar, Osvaldo tropeçou. Ele tropeçou em um objeto tão volumoso que quase caiu no chão. Mas, conseguiu se equilibrar. Ele olhou para trás e viu que tinha tropeçado em uma mala. Ele pegou a mala nos braços, e a achou muito bonita. Olhou para os lados e não viu ninguém. Então, decidiu voltar para casa. Quando chegou em casa, Osvaldo logo percebeu que tinha uma pequena van branca parada em frente à sua porta. Osvaldo entrou, e chamou por André, mas, quem apareceu foi Alexandre. Ele estava com as mãos esticadas para frente e pedia calma ao pai. Então ele começou a falar: Pai, eu preciso que você fique calmo. O André saiu para ir ao trabalho, achamos melhor fazer isso enquanto ele estivesse fora. Ele não entende que você precisa de cuidados. Mas, eu e Andréia só queremos o seu bem. Espero que entenda isso. Osvaldo olhou para o lado e viu que Andréia também estava ali. Ela balançava a cabeça, concordando com Alexandre. Osvaldo viu que 2 enfermeiros estavam ali. Ele até pensou em fugir, mas sabia que, devido à sua idade, não iria longe. Então, ele apenas olhou para seus filhos e falou: Eu costumava achar que eu tinha errado algo na criação de vocês. Achava que era minha culpa vocês terem se tornado pessoas tão egoístas e sem empatia. Mas, agora eu vejo que André estava certo. Não é culpa minha. Eu ainda os amo, meus filhos. Mas a decepção que vocês me dão, nunca será apagada do meu coração. Ainda segurando a mala, Osvaldo seguiu o enfermeiro e entrou na van. Um dos enfermeiros perguntou o que tinha na mala, e Osvaldo viu Andréa responder que ali dentro deveriam ter roupas. Ninguém fez questão de abrir a mala para checar. Alexandre trouxe outra mala e colocou dentro da van, sem nem mesmo olhar para o pai. A porta da van foi fechada. O veículo acelerou. Dentro da van, Osvaldo abriu a mala que Alexandre o tinha dado e viu que estava cheia de roupas. Quando abriu a mala que tinha encontrado na rua, o seu coração acelerou. Na casa de Osvaldo, André chegou quando já era noite. Ele chamou pelo pai, mas não teve resposta. Então Alexandre apareceu e contou a André que tinha internado o pai em uma casa de repouso. André sentiu seu coração bater forte, de tanta raiva, e avançou no irmão. André estava tão descontrolado que, pela primeira vez, conseguiu acertar vários socos e chutes em seu irmão. Andréia então apareceu e segurou André. Enquanto Andréia segurava André, Alexandre desferiu vários golpes no irmão. Alexandre só parou quando estava cansado. No chão André respirava com dificuldades. Mas conseguiu falar para os irmãos que eles tinham esquecido de colocar o remédio do pai na mala. No dia seguinte, André colocou todos os remédios do pai em uma sacola, e encheu uma mala com suas coisas. Segurando a sacola em uma das mãos, e a mala na outra, André caminhou até a saída da casa. Ele tinha passado a noite toda no chão.
E, assim que conseguiu se levantar, decidiu ir embora. Ele ainda não sabia para onde iria. Mas, sabia que queria ficar longe dos irmãos. Ele conseguiu o endereço da casa de repouso em um dos papéis que encontrou no quarto de Alexandre, e foi até lá de ônibus. Ao chegar no local, André ficou muito triste. Era uma clínica de repouso muito mal cuidada, e foi tão fácil entrar que ele percebeu que a segurança era muito fraca. Antes de chegar ao quarto de Osvaldo, André viu várias pessoas de idade pelo chão. Ele não sabia como, mas ele iria tirar o pai dali naquele mesmo dia. Ele foi até o quarto, e encontrou Osvaldo olhando para dentro de uma mala. André entrou, e abraçou o pai. Ele pediu desculpas ao pai, por ele ter ido parar naquele local. E disse que o tiraria dali. Mas, antes que André continuasse, Osvaldo mostrou a ele o conteúdo da mala. Era uma mala cheia de dinheiro. André ficou parado olhando para o dinheiro sem saber o que fazer. Osvaldo explicou a ele onde tinha encontrado o dinheiro, e perguntou ao filho se alguma reportagem tinha mencionado aquilo. Se alguém tinha comunicado o desaparecimento de uma mala cheia de dinheiro. André disse que não. Aquele era um dinheiro que ninguém tinha comunicado a perda. Os dois não sabiam o que fazer, mas André sabia que tinha que tirar o pai dali. Sendo assim, os dois saíram da clínica, e foram para um hotel. Lá, eles continuaram acompanhando as notícias, e nada de citarem uma mala de dinheiro perdida. Os dias foram passando, e Osvaldo decidiu usar parte do dinheiro em uma instituição carente, que ajudava idosos. Ele tinha visto a situação das pessoas que estavam internadas na clínica em que ele ficou, então denunciou a clínica, que foi fechada. André contatou alguns dos idosos que ficaram sem teto, e os ajudou financeiramente. Alguns dias depois de tudo, André soube quem era o dono da mala cheia de dinheiro. Era um homem muito rico, conhecido por fazer doações anônimas. A mala tinha caído de um carregamento, que estava indo para uma ONG. Osvaldo tentou devolver o dinheiro, mas o homem olhou para André e Osvaldo e explicou que aquele dinheiro estava destinado a boas ações. E tinha encontrado seu destino. Ele disse para André e Osvaldo ficarem com todo o dinheiro. Os dias viraram semanas, e Osvaldo e André ainda não acreditavam que tinham todo aquele dinheiro. Então, certo dia, André respirou fundo, olhou para o pai e disse: "Pai, ficaremos com o dinheiro. Ajudaremos pessoas, sairemos do país, e vamos viver uma vida boa. Merecemos isso." Osvaldo se lembrou que a mala surgiu quando mais precisava de respostas. Aquela mala era a resposta. Ele concordou com o filho. Após fazer uma doação generosa para uma instituição que cuidava de pessoas carentes, Osvaldo e André saíram do país. Alexandre e Andréia logo começaram a ter problemas. Eles eram preguiçosos, e não tinham mais quem explorar. As brigas começaram. Um mandava o outro trabalhar. Um mandava o outro fazer as tarefas domésticas. Eles tinham sido tão folgados e dependentes do pai durante anos, que nem mesmo tinham aprendido a cozinhar. Eles pediram tanta comida fora, que logo o dinheiro começou a acabar. As contas chegavam e eles não tinham dinheiro. Eles tentaram ir atrás do pai, para saber se ele tinha algum dinheiro no banco, mas não conseguiram encontrá-lo. Tentaram contatar André, mas também não o encontraram. Sem saber o que fazer, eles precisaram ir procurar trabalho. Mas, a personalidade forte dos dois não ajudava. Finalmente eles perceberam quanto trabalho tinham dado ao pai durante anos. Eles queriam se desculpar, queriam agradecer ao pai, mas era tarde demais. Longe dali, em outro país, Osvaldo e André desfrutavam do descanso que sempre mereceram. Eles estavam conhecendo o mundo e planejavam se estabelecer em um dos países. André tinha aguentado os irmãos por tempo demais. E encarava aquilo como a sua recompensa. Já Osvaldo encarava aquilo como um milagre. Ele tinha certeza de que sua esposa tinha ouvido as suas preces, e enviado aquele dinheiro como resposta. Pai e filho viveram bem, e aproveitaram a vida tranquila que sempre almejaram. O que você achou das decisões de Osvaldo? Faria algo diferente? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.